Word on this computer. Pronto. Deixa eu botar um pen aqui. Pen. Bom dia, crianças. Tudo bem? E aí, como vamos? Etapa final dos finalmente até, né, o fim de tudo. Queridos, queridas, bom, temos aí a provinha na quarta-feira que vem, 10 questões de marcar X, mesmo esquema da recuperação semestral, certo? E o assunto, vanguardas e o apoiador no campo de centeio. Então, nós vamos começar, como a prova está bem semelhante, nós vamos começar a aula de hoje, a gente vai fazer em cima da correção da prova da semana passada. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, aproveitando para fazer algumas revisões com vocês a partir do conteúdo de cada uma dessas questões. Então, o que eu quero que você faça? Você pega um caderno, você pega uma caneta, um lápis, e você vai anotando, né? Você coloca assim, revisão para recuperação. E aí, você vai anotando esses tópicos a partir das questões, né? Que eu vou falar coisas a respeito dos conteúdos de cada uma das questões. Tá beleza? Certinho? Então, hey ho, let's go. Chance. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Temos aqui a primeira questão, né? Os movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX representaram a criação de uma nova perspectiva em relação à criação artística. Eu vou até tirar essas palavras que estão se repetindo. Tchê, tchê, tchê. Aqueles que muda a questão depois que a prova já passou. Só para não repetir a palavra criação. Os movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX representaram uma nova perspectiva em relação à criação artística. Essa natureza inovadora pode ser melhor sintetizada pela ideia de... Então, vamos lá. Queridos, queridas, qualquer questão que falar de característica de vanguarda, você precisa pensar em 4 palavras que você vai anotar aí agora. Tá bom? Em 4 expressões, 4 ideias que você vai anotar aí agora. Então, peraí, falou de movimento de vanguarda, falou em vanguarda europeia, falou, né, nesses movimentos todos aí, né? Você vai pensar em ruptura com a tradição, certo? Ruptura com a tradição. Você vai pensar em inovação. Inovação. Você vai pensar em novos conceitos estéticos. Novos conceitos estéticos, ou seja, um novo conceito de beleza para a arte, né? Um novo conceito de beleza. Ou seja, vai abandonar aquele conceito antigo de que a arte é só aquelas coisas, né, clássicas que a gente vê, aquelas esculturas, aqueles quadros muito fiéis à figura, às paisagens, né? Então, essa ideia de novos conceitos estéticos, né? Um novo conceito de beleza. E a quarta coisa, experimentação, ou seja, vou fazer coisas que nunca foram feitas antes. Experimentação. Escreve no chat aí, sim, se você está acompanhando o que eu estou falando e se anotou o que eu falei. Ok. Aparentemente, temos 2 pessoas vivas, né? As outras pessoas não estão. 3 pessoas vivas, 4 pessoas vivas. Aí. Aí. Mas temos mais gente ainda. Eu vou pegar no pé.
Eu não vou ficar, eu não vou chegar no dia 10 de dezembro dando aula para quem tá só abrindo câmera. Eu vou saber agora quem não está respondendo. Cadê você, Lázaro? O Lázaro, aqui não consta da, Ah, tá da ali, nossa ó. vida. Lázaro, você ficou também em literatura? Eu fiquei. Não, mas é porque eu pedi para botar assim, se estivesse copiando o que eu estou falando. Então, Ah, presta atenção. Presta atenção aí, garoto. É, deixa eu ver quem mais aqui não respondeu. Yasmin, cadê você? A Yasmin tá dormindo mesmo. Yasmin tá dormindo real oficial. É bom a gente saber disso umas semanas da prova, viu? Vou te contar. Gosto dessas coisas. Ai, ai. Mas, enfim, voltando aqui para os presentes, né? Porque para os ausentes, estão ausentes. Vamos lá. Então, meninos, entenderam? Essas quatro características sempre vão acompanhar as vanguardas, beleza? Né? A ruptura com o tradicional, né? Com a tradição, é, a inovação, certo? A inovação, a experimentação, que é basicamente a mesma coisa, né? Inovar, fazer algo novo, experimentar, fazer algo que nunca foi feito antes, e a questão de um novo conceito de estética, um novo conceito de beleza para a arte, certo? Abandonando os conceitos tradicionais. Então, olha só essa questão. Os movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX representaram uma nova perspectiva em relação à criação artística, né? Essa natureza inovadora pode ser melhor sintetizada pela ideia de que, aí, ó, ruptura com o tradicional, né? Foi a primeira característica que eu coloquei para você aí, ó. Vamos lá, desconstrução do conceito de arte? Não necessariamente. Eu vou mudar o conceito tradicional de arte, mas não o conceito de arte. A arte vai passar por alguns questionamentos e tudo mais, mas a palavra desconstrução, ela acaba, né, sendo muito radical, tá bom? Então, não, você vai ter inovações, mas a desconstrução do conceito de arte, falar que todas as vanguardas fazem isso, não necessariamente. Alienação em relação à estrutura da arte clássica. Não, que existe um rompimento com as artes clássicas, que são as artes tradicionais. Não é uma alienação. Alienação é quando você não sabe a respeito de alguma coisa, certo? Então, não é que eles não soubessem, eles sabiam muito bem, só que eles negavam aquele tipo de arte que eles consideravam passadista, né? Que era uma coisa do passado. A substituição da técnica pelo improviso. Gente, isso nessa prova agora, na prova do Enem, no terceiro ano, onde vocês estiverem, falar que as obras modernistas, falar que as obras de vanguarda só tem improviso, que não sei o que a técnica fica em segundo plano, isso é mentira. Isso aí é aquele discurso tipo assim, o cara olha para uma obra de vanguarda e como ele não entende absolutamente nada de arte, ele vira e fala, isso aí eu faço também. Esse discurso da letra D, esse discurso de gente que não entende nada. Tá certo? Então, muito pelo contrário. Se você pegar, por exemplo, Picasso, ele vai estudar anos e anos em escolas de belas artes, aprendendo a fazer o tradicional, o clássico, vai ser um grande mestre do desenho figurativo. Depois é que ele vai chutar o pau da barraca. E aí é que ele vai criar essa nova estética que vai, obviamente, afrontar aqueles que não compreendiam aquela novidade. Mas dizer que a substituição, que a técnica foi deixada de lado para improvisar, deixa eu fazer qualquer coisa aqui, vai virar arte. Não é isso, tá? Isso é conversa de leigo, isso é conversa de quem não entende nada de arte, tá bom? Ah, então, beleza. A manutenção de padrões estéticos pré-estabelecidos. É exatamente o contrário, né? O que a vanguarda vai fazer? O contrário disso aqui.
A vanguarda vai romper com esses padrões estéticos pré-estabelecidos. Que padrões estéticos pré-estabelecidos? Os padrões de arte tradicionais, certo? Aqui vai colocar a ideia de que não, proporção, equilíbrio, representação realista, né, que isso é que é o certo. Né? Os vanguardistas vão romper com tudo isso. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí, tá, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Chance. Bom, aqui nós temos uma obra vanguardista, que é uma obra do Marcel Duchamp, certo? Que é o mesmo cara que fez aquele mictório, né? O mictório lá, que ele botou o nome de A Fonte, certo? E assinou no mictório como se fosse um artista, né, outro, que na verdade ele criou o nome do artista, esse artista não existe, Helmut, 1917. E inscreveu o mictório, né, com o nome A Fonte, numa exposição de um museu, lá em Paris. E a obra foi negada pelo museu, certo? Só anos depois é que essa obra passou a ser conhecida e reconhecida como uma obra influente. E ela está dentro exatamente desse mesmo conceito que está essa obra que a gente está vendo aí agora, que é o conceito do ready-made, certo? Ready-made, está escrito aqui, ready-made, certo? Vamos pensar aqui, ready-made ele vai ser uma técnica que vai ser utilizada pelos dadaístas, Marcel Duchamp era do dadaísmo, certo? E que basicamente significava o seguinte, ready-made, já pronto. Então, enquanto, por exemplo, se o escultor vai pegar a madeira, vai pegar a pedra, vai pegar a madeira, vai pegar o mármore, vai pegar a pedra-sabão e vai esculpir com cinzel, com tudo, com martelinho, com tal, né? Para criar a escultura, aqui não vai ser assim. Aqui você vai ter o ready-made, você vai ter coisas que são objetos prontos, né? Muitas vezes até produtos que já foram industrializados, né? Como o caso aí da roda de bicicleta e do banquinho, produtos que já foram industrializados, né? Passaram pela indústria, né? Só existem aí porque foram feitos industrialmente, certo? E aí ele pega esses objetos e transforma esses objetos, certo? E isso era, na verdade, tinha toda uma questão relacionada à crítica ao capitalismo, né? O capitalismo, nós estamos falando aqui dos primeiros anos do século XX, nós estamos falando de roda de bicicleta de 1913, certo? Então, depois, logo mais adiante, você já tem a Primeira Guerra Mundial, certo? O dadaísmo surge como movimento para valer em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, certo? Então, você vai ter muitas críticas ao mundo da época. E o mundo da época era o quê? Os interesses dos países brigando entre si, né, na Primeira Guerra Mundial, e o crescimento avassalador do capitalismo industrial. Certo? Então, esses eram pontos de questionamento, de crítica, de discussão dos dadaístas, que então vão usar objetos já prontos e produtos industrializados para poder o quê? Falar, ó, o mundo está tão diferente que até a arte tem que mudar. Tanto que os dadaístas vão se auto-intitular de anti-arte, certo? Nós somos um mundo que virou um antimundo, um mundo completamente maluco, que tem guerra, que tem coisas horríveis, que tem exploração do homem pelo homem. Esse mundo, ele não merece a arte, ele merece uma anti-arte. Então, perceba que por trás das engenhocas dadaístas, você vai ter todo um discurso, toda uma, né, uma reflexão sobre o mundo da época. Então, olha só, a obra acima foi criada a partir da técnica do ready-made, típica dos trabalhos dadaístas de Marcel Duchamp. Sobre ela, destaca-se a ideia de exaltação à modernidade e às tecnologias a partir do elogio às novidades do mundo moderno. Quem vai fazer isso, gente, por meio da ideia do movimento, da velocidade, vai ser os futuristas. Lembra o quadro lá, o carro passou, aí tem umas bolhas na paisagem, assim como se o carro tivesse gerado um impacto tão grande ao passar, que a velocidade dele gerou aquelas placas, aquelas bolhas, certo? O carro passou.
Ou então aquele do cachorrinho, né, que vai o cachorrinho na coleira, que desenha igual parece desenho animado, né? As patinhas, várias patinhas ao mesmo tempo, assim, para indicar que ele está correndo. Certo? Então, isso acontece lá no futurismo, tá certo? Não é essa a ideia aqui. Então, sobre essa técnica do ready-made, destaca-se a ideia de quê? De apelo à funcionalidade da arte, representada pela junção de dois objetos do cotidiano. Atenção para isso aqui. Quando eu falo de funcionalidade da arte, eu estou querendo, né, jogar a ideia de que a arte precisa ter alguma função. Tá certo? A arte precisa ter alguma função. Esse é o conceito de função, de funcionalidade da arte. Gente, você tem um banquinho no qual você não pode sentar. E você tem uma roda de bicicleta que você não pode usar para poder andar por aí. Porque ela está conectada em cima do assento do banquinho. Ou seja, nem o banquinho serve para nada e nem a bicicleta serve para nada. Então, não estou falando de funcionalidade nenhuma. Certo? Eu estou falando da apreciação de um objeto estético, né, de uma forma diferenciada, um objeto estranho, né, aos olhos dos tradicionais, mas que não tem exatamente nenhuma função artística, digamos assim, né? A transfiguração da função de objetos, ou seja, a mudança da função de objetos ou produtos industrializados, alçando-os à condição de obra de arte. É isso aqui. Certo? Então, eu tiro esses objetos de sua função original, o banquinho era feito para sentar, a roda da bicicleta era para fazer parte da bicicleta para você andar nela, o mictório era para você urinar, certo? Eu tiro esses produtos, esses objetos, certo? De sua função original e tiro eles daquele contexto para colocá-los numa condição de um objeto de arte. E aí, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Questionando o que é arte. Os dadaístas faziam isso. Questionando o que tem que ser arte nessa época, início do século XX. A arte, nessa época, tinha que ser aqueles retratos super, né, glamurosos de pessoas assim, e super bem feito no sentido de realista e tal, tal, tal. É isso que tinha que ser arte, em pleno século XX, com capitalismo, com guerra, sabe? Então, havia ali um questionamento sobre o que tem que ser arte. Letra C está correta. Aleatoriedade. Apesar, gente, de o dadaísmo gostar de fazer umas coisas aleatórias, vou lembrar vocês aqui, por exemplo, que tem o manifesto dadaísta, certo? O manifesto dadaísta tem o negócio da receita para fazer um poema. Eu acho que eu até coloquei aqui, né? Eu coloquei a receita para fazer um poema. E na receita para fazer um poema dadaísta, né, você tem essa ideia de você recortar, né, as palavras de um artigo, de uma revista, certo? Você recorta palavra por palavra e coloca dentro de um saco. E aí você vai tirando as palavras de dentro do saco, né, aleatoriamente, e vai escrevendo como se fosse o seu poema, né, sem nenhum tipo de ordem. Isso faz parte do aleatório? Faz. Mas tudo que esses caras vão fazer vai ser aleatório? Não. Nesse caso específico, tem aleatoriedade? Não necessariamente. Aleatoriedade, uma vez que o trabalho do artista rejeita qualquer possibilidade de racionalização ou discurso crítico. Você sempre fica esperto com questões como essa. Falar que a obra do cara não tem discurso crítico, vai, se o negócio não tem discurso crítico, então o negócio não é relevante, então não devia nem estar aí na prova 100 anos depois. Então, você já olha para uma alternativa dessa e vê que ela está errada. Certo? Respeito à tradição renascentista, perceptível na referência a invenções de Leonardo da Vinci. Bom, é exatamente, né, o contrário. Aí você fala, é que eu já vi, né, os desenhos da bicicleta do Leonardo da Vinci e tal. Pois é, mas aí você está fazendo uma leitura fragmentária. Você viu uma coisa parecida e você acha que isso aqui tem a ver. Não tem nada a ver. Por quê? Porque nós acabamos de falar que isso aqui é de vanguarda. E as vanguardas, eles vão fazer o quê com a tradição? Romper e não respeitar. Beleza? Por exemplo, o próprio Marcel Duchamp tem uma reprodução que ele fez da Mona Lisa, em que ele botou bigodinho na Mona Lisa. Isso é o quê? Respeitar a tradição? Não, isso é provocar, isso é questionar. Tá certo? Então, letra C. Questão 3.
o poema Hípica, de Oswald de Andrade. Aqui tinha que ter vírgula. Poema Hípica, de Oswald de Andrade. Eu tinha lido esse poema com vocês quando eu estava falando de cubismo. Aí eu coloquei aqui para aqueles que tinham prestado atenção. Vai lá. Retrata o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica. Também há uma superposição de imagens, deslocando o olhar do leitor da pista, onde está acontecendo a corrida, para outros planos de realidade, tipo a plateia, né? Então, olha só. Você tem lá saltos hípica, saltos recordes, cavalos da Penha, correm jóqueis de Higienópolis. Então, olha só, primeiro a imagem está focada ali na pista, na corrida, né? Os saltos, os cavalos, né? Os jóqueis, né? Que são os corredores, né? Dos cavalos. Aí, de repente, sai disso, vai. Os magnatas, o que são magnatas? Magnatas são pessoas ricas, riquíssimas. Geralmente são as pessoas ricas que apostavam, né, nas corridas de cavalos. Os magnatas, as meninas. Os magnatas, as meninas estão aqui na pista? Não. Então, olha só, mudança de plano. Certo? A mudança de plano. E a orquestra toca. Então, olha só, uma outra cena. E aí tem outra cena, chá na sala de coquetéis. Certo? Então, perceba que eu tenho aqui uma superposição de planos que vão se fragmentando, né? Criando uma imagem que tem 3 lugares ao mesmo tempo. Essa coisa de fragmentação é uma coisa tipicamente o quê, gente? Cubista. Tá? Basta você lembrar lá do Guernica, do Picasso, as coisas todas, né, fragmentadas, vários pedaços de várias coisas montando um painel. Certo? Então, as características perceptíveis no poema permitem afirmar que ele é um representante do cubismo, letra D. Tá? Ó, dadaísmo, novamente, né? Isso aqui agora é a questão que eu falei para vocês que tinha falando sobre o periquito, o poema, como fazer um poema, né? Tá lá. O dadaísmo surgiu em 1916, em plenas Primeira Guerra Mundial, a partir do encontro de alguns artistas refugiados que buscaram produzir algo que chocasse a burguesia. É mais um reflexo das emoções causadas pela guerra, tais como revolta, agressividade e indignação. Na literatura, se caracteriza pela agressividade verbal, pela desordem nas palavras, pela incoerência, a quebra da lógica e do racionalismo, e pelo abandono das regras formais do fazer poético. Ou seja, quebra com tudo, né? Rima, ritmo, etc. Leia o poema a seguir e escolha a alternativa que melhor apresenta uma característica do dadaísmo presente no texto. Olha só, aí é o que eu falei para vocês. Pegue no jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as no saco. Agite suavemente. Depois retire os recortes uns a seguir aos outros. Transcreva escrupulosamente pela ordem que eles saíram do saco. Ou seja, isso demonstra uma ideia de quê? Você olhou a palavra para escrevê-la? Não. Você tirou de lá e escreveu. A próxima você tirou. Isso é uma ideia de quê? Aleatoriedade. Certo? Aleatoriedade. Tudo bem? Então, quer dizer, essas outras coisas aqui falava lá no texto, que os dadaístas eles criticavam a burguesia, eles tinham a ideia agressiva da revolta contra o sistema, mas neste texto que a gente acabou de ler, o que a gente percebe? A aleatoriedade. Tá certo? Aqui, ó. Você tem o poema do Arnaldo Antunes, R-R-R-R-I-I-O, né? Ou seja, de fora para dentro é rio e de dentro para fora é o ir. Então, olha só. No poema, há a metáfora do rio como a vida em constante curso. As palavras rio e o ir relacionam-se ao movimento constante. A forma do poema em círculo, gente, falou de formas geométricas, só pode ser um. Tá? Formas geométricas
É o único que leva, é a única vanguarda que leva uma forma geométrica no nome. Qual? Qual, gente? Ah, já mostrei, né? O cubismo, exatamente, né? O cubismo, certo? Olha só, o formato circular do poema remonta à poesia concreta. Poesia concreta ela vai ser, o que acontece? Isso aí que a gente viu, ó, na qual o texto pode ser lido e também visto, geralmente criando grafismos e desenhos ou formas geométricas com as palavras. Se eu estou falando de grafismos, desenhos, né, forma geométrica, poesia concreta, eu estou falando de cubismo. Tá certo? Beleza? Então tá. Alô? Isso é quando alguém entra na sala? Deixa eu verificar aqui. Sim, sim, desculpa, eu vou tirar, tá? É justamente para controlar mesmo quem está entrando. Desculpa. Ah, quem chegou agora foi a Mariana, então. Que não estava aqui antes. Isso, isso. Ah, então, deixa eu voltar para cá. Peraí. Ok. Beleza, meninos? Então, agora vamos dar uma olhadinha nas questões relacionadas. ah, as questões relacionadas ao apanhador do campo de centeio. Vamos lá. Então, vamos lá. Questão 6. Sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Ah, gente, eu vou ter que desligar esse WhatsApp aqui, porque senão ele fica pitando o tempo inteiro. O povo acha que a gente está à toa essa hora que vamos mandar mensagem. Ah, não quer sair. Peraí, gente. Ih, foi. Beleza. Vocês estão vendo aí direitinho? Tá compartilhando a prova? Tá bonitinho aí? Sobre o livro Apanhador do Campo de Centeio? Tá. Se não tiver, me avisa. Vai lá. Sobre o livro Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, pode-se afirmar que se trata de um ou de uma fantasia juvenil sem maiores representações com a realidade. Gente, quando a gente fala de fantasia, a gente está falando geralmente de livros tipo Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, essas coisas, tá certo? Não tem nada de fantasia no Apanhador no Campo de Centeio. Na verdade, ele é super cotidiano, né? Vai pegar, na verdade, a história de um garoto de 16 anos que está passando por um momento de crise emocional, a gente pode dizer até que ele está com depressão, certo? E que depois de perder o irmão mais novo, que ele tanto amava, e assim, né? As coisas da vida vão torná-lo cada vez mais inseguro, mas cada vez mais perdido. Ele vai acabar sendo expulso de 3 colégios em 2 anos, certo? Ele está sendo expulso do 3º colégio em 2 anos, o Colégio Pense. E ele, então, antes de voltar para casa, ele resolve passar 3 dias sozinho em Nova York, que é a cidade onde ele mora, mas ele não quer voltar para casa. Então, ele vai pegar o dinheiro que ele tinha guardado e vai passar 3 dias sozinho em Nova York, fazendo X, né? A ideia. Então, a grande questão aqui é reforçar, né, no livro, essa situação de estar perdido e assim, e principalmente reforçar os sentimentos e as opiniões, a cabeça, né? O que o Holden sente, o que o Holden pensa. Então, é super psicológico e é super do cotidiano, não tem nada a ver com fantasia. Então, errado, certo? É um romance falso, pela nítida semelhança entre o protagonista e o autor da obra. Vamos lá. Está dizendo que é um romance falso, por quê? Vamos primeiro pensar. O que é um romance?
Um romance é uma narrativa literária longa, tá? Quando os livros que vocês leram esse ano, né, fora o Noite na Taverna, que era de contos, fora os contos do Machado de Assis, os outros todos eram romances, eram narrativas longas. Úrsula era assim, o Homem de Giz era assim, certo? O Bom Crioulo era assim, certo? E o Apanhador do Campo Centeio também, são romances, certo? Agora, está dizendo que é um romance falso, porque existe uma nítida semelhança entre o protagonista e o autor da obra. Seria falso, então, porque seria, na verdade, uma autobiografia, né? Supostamente, o autor falando de si mesmo, contando a sua própria história. Não é exatamente isso, né? O personagem Holden, que é o protagonista, ele com certeza tem algumas características do autor do livro, que é o J.D. Salinger, mas ele não deixa de ser um personagem de um livro de ficção, né? De um livro de um romance. Então, isso não faz traços autobiográficos, não fazem esse romance ser um romance falso, tá certo? Diário, uma vez que se preocupa com a sequência dos fatos para ordenar o raciocínio de forma mais coerente. O livro ele tem até uma característica meio parecida com o diário, mas o diário ele tem aquela coisa de marcar a data, tudo direitinho, e assim, e o Holden não fica contando tudo certo, assim, ele toda hora ele volta no passado, ele conta o negócio do irmão, né, ele conta um negócio da infância dele, depois ele volta, então não tem essa preocupação, né, do dia a dia, dia tal, fez isso, dia tal, fiz aquilo, não tem, né? E também diário, talvez o diário mais famoso que tenha virado literatura é o diário de Anne Frank, que é bem diferente, né? Porque apesar de ter esse aspecto da Anne contando as coisas dela, né? Contando os sentimentos dela, tal, mas o formato é de diário mesmo, né? Inclusive ela chama o diário dela de Mimi, né? O nome que ela deu para o diário é Mimi. Certo? Autobiografia não é, né? Um romance. Certo? A autobiografia é quando um autor conta a sua própria história. Aqui você não é o J.D. Salinger contando a sua própria história em detalhes. Ah, daquele dia aconteceu aquilo na minha vida. Não, é um personagem chamado Holden Caulfield. Certo? Romance de formação. Por focar a narrativa no processo de amadurecimento do protagonista. Aí sim, todo o conflito do Holden está relacionado à sua dificuldade de amadurecer. O tanto que ele está achando difícil crescer, o tanto que ele está achando difícil deixar a infância para trás, o tanto que ele está achando sofrido essa coisa de você ter que se acostumar, né, com as perdas, com as mudanças e tudo mais. Né? É isso que está, né, sendo trabalhado no livro. Então, letra romance de formação, por focar a narrativa no processo de amadurecimento do protagonista. Questão 7. Aí tem o comecinho do livro, né? Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Então, isso aqui é o J.D. Salinger, o pai do que eu citei. O excerto acima abre. Obrigado. O excerto acima abre a obra O Apanhador do Campo de Centeio. No trecho fica evidente um traço da narrativa, que é o ou a revolta do protagonista. Você pode falar, falou porcaria, Raul, tal, não sei o quê, tal. Tá, mas ele tá se sentindo à vontade para conversar com a gente, certo? Como se ele estivesse, na verdade, conversando com um amigo. Então, no meio aí do porcaria, ou de uma linguagem mais que parece mais não literária, uma linguagem mais do dia a dia, o que fica evidente é exatamente o quê? A informalidade. Né? Então, quer dizer, é provavelmente um livro que, para a maioria de vocês que, né, deve ter lido algum livro lá dos que a gente costuma ler, né, no ensino médio, que são livros do século XIX, você começa lendo esse livro aqui, é totalmente diferente a linguagem, certo? É uma linguagem muito mais próxima, muito mais íntima,
né? Por quê? Porque tem muito mais o quê? Informalidade, né? Aquela coisa formal que a gente tem né, nesses livros que a gente está acostumado a ler, certo? Principalmente em livros, né, que estão no período de literatura que a gente estuda no ensino médio, né? Que vão, né, principalmente do século XIX, romantismo, realismo, certo? Então, o que tem aqui? É a informalidade e a sinceridade da relação entre o protagonista, Holden Caulfield, e o leitor. Então, ele está tratando a gente de forma sincera e de forma íntima, e de forma o quê? Informal, como se a gente fosse, na verdade, um amigo. Beleza? Isso é uma característica de O Apanhador no Campo de Centeio, da narrativa de O Apanhador no Centeio. Isso aqui é legal. E aqui, essa parte aqui acontece quando ele vai, né, no começo do livro, ele está lá assistindo ao jogo, que está todo mundo assistindo, mas ele não está lá perto do jogo assistindo, ele está em cima de uma colina, está passando frio pra caramba, ele está pensando já em ir embora, mas ele resolve ir na casa do professor Spencer, que aparentemente é alguém que ele admira, e ele chega na casa do professor Spencer. E aí ele vai chegar lá para conversar. O Holden está procurando alguma coisa, alguém que o oriente, que dê para ele algum tipo de, sabe, de luz, certo? Então ele vai lá conversar com o professor Spencer, né? Por que ele vai falar? Para despedir? Sim, mas talvez na esperança de que o professor dissesse alguma coisa para ele que fosse uma revelação, né? Só que isso não acontece no dia a dia, né, gente? Né? Quando a gente está num caminho muito difícil para a gente, não é qualquer coisa que vai mudar, né? As coisas vão tendo que ir acontecendo à medida que a gente vai mudando e aprendendo, e enfim, né? E aí ele chega lá e o professor faz exatamente aquilo que ele não queria, que é começar a dar lição de moral nele. E aí esse aqui é esse momento, né? E a vida é um jogo, meu filho. A vida é um jogo que se tem de disputar de acordo com as regras. Aí ele responde: sim, senhor, sei que é, eu sei. Aí, olha só, o diálogo está rolando aí com travessão. O professor falou uma coisa e ele respondeu super respeitoso: sim, senhor, sei que é. Aí agora já é a voz dele na cabeça dele, ele contando para a gente. Enquanto ele estava lá concordando com o professor, ele estava pensando isso aí, ó, jogo uma ova. Bom jogo esse. Se a gente está do lado dos bacanas, aí sim, é um jogo. Concordo plenamente. Mas se a gente está do outro lado, onde não tem nenhum cobrão, então que jogo é esse? Qual jogo, qual nada? Então, perceba a diferença entre o que ele diz e o que ele pensa nessa situação. O trecho acima faz parte da conversa de Holden com seu professor Spencer, que ele visita antes de ir embora do colégio Spencer. No excerto, fica evidente uma característica do protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio. Ele faz várias vezes ao longo do livro. Essa característica se resume em falar tudo o que pensa, independente de quem é seu interlocutor. Você viu aí que ele não falou, né? Ele está pensando uma coisa, certo? Mas ele não fala, ele respeita a pessoa que está ali, né? No caso, o professor dele. Não ter paciência com pessoas mais velhas. Nada a ver, certo? A questão aqui não é a idade. Acreditar que todos estão contra ele. Ele não, ele até acha que tem pessoas que são bacanas, ele não acha que todo mundo é sacana. Discordar da opinião alheia para valorizar seus pontos de vista. Ele não está discordando da opinião, ele está falando sim, senhor. Manter uma postura respeitosa e aparente concordância, mesmo que por dentro discorde e esteja impaciente. É essa aqui. Isso é muito típico da personalidade do Holden. Tá, gente? Beleza? Bom, amanhã eu vou fazer um resumão de vanguardas, tá certo? Fazer um resumão de vanguardas falando de todos os movimentos para você ter as características principais e tudo mais. Tá bom? Então, tá bom. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Raul. Tchau, tchau.